comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast e daqui a pouquinho eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, mas antes eu quero pedir para vocês já chegarem aqui compartilhando, curtindo, comentando, engajando o nosso conteúdo. E se vocês puderem também, contribuam financeiramente para a gente manter esse espaço de encontro, de reflexão. Vai aparecer o nosso Pix aqui na tela e vocês também podem se tornar membros do canal. Então, quem puder, contribua, mas não esqueça de engajar o nosso conteúdo que é de graça. Eu quero, então, receber hoje, com muita alegria, a professora Juliana Magalhães. Ela é jurista, escritora. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mafê. Uma honra, uma alegria estar aqui com você. Ai, a alegria é minha. Juliana, eu quero falar contigo, em especial, sobre um livro que foi lançado em 2023, né? O Brasil Sob Escombros, que é uma organização tua e do Luiz Fernando Osório, é isso, né? Luiz Felipe Osório, desculpa. E esse livro, eu acho que ele dialoga muito com o momento que a gente está vivendo agora, porque ele traz uma perspectiva naquele período do desmonte institucional das políticas, da ameaça à democracia, do que se viveu na era do bolsonarismo, e hoje a gente vive um momento, né, de julgamento desses golpistas, de responsabilização desse processo, e eu te pergunto, o Brasil ainda está sob escombros ou a gente já está num processo de reconstrução? Pois é, a gente está vivendo, né, e até saudando também a audiência aqui do podcast, né, e todos que nos acompanham. Na realidade, né, esse livro ele surgiu justamente dessa necessidade. E ainda é algo assim até engraçado, porque como Bolsonaro me persegue. Eu me lembro que eu dei uma entrevista à TVT no dia que Bolsonaro ganhou as eleições. Então, assim, para manter a calma e a tranquilidade diante daquela desgraça, né, que se avizinhava, foi difícil, porque foi aquele resultado que, na realidade, tudo isso é um movimento que é uma decorrência do golpe de 2016, né? Então, Bolsonaro, né, ele já alardeia, já faz aquele... já mostra a cara quando ele enaltece o brilhante Ustra, e ele ainda fala o terror de Dilma Rousseff, quer dizer, ele veste a camisa dos porões da ditadura militar, então ele é uma figura que ressurge esse fantasma da ditadura que nunca ficou plenamente enterrado, porque essa é a realidade que a gente vive, né, que a ditadura militar é um espectro que ronda, e na realidade nós temos que a ditadura de 64, ela acaba sendo uma verdade muito mais presente do que a própria Constituição de 88. Então, é um fantasma que fica rondando, que nem o Movimento Diretas Já e nem toda a movimentação que teve depois, né, com a Constituição de 88, a consolidação da democracia, não se conseguiu sepultar isso. Então, na realidade, em alguma medida, essa tensão, ela resta latente na sociedade brasileira. A formação social brasileira é uma formação que tem essa tensão e uma burguesia, né, que costuma se aliar ao autoritarismo, que é uma característica do capitalismo, né? O capitalismo, às vezes as pessoas pensam, o capitalismo ele é sempre democrático. Não, ele comporta fascismo, ele comporta ditadura, e a formação social brasileira tem características específicas. A vitória do presidente Lula foi algo notável, foi um feito. E foi um feito que soube explorar, né, justamente a mobilização popular, né, porque, na realidade, para que a perseguição, o lawfare, o lavajatismo conseguisse ser derrotado, foi uma luta popular muito grande, uma mobilização também. E algo que é um pensador que eu estudo bastante, que é um jurista soviético, Evgeny Pashkuanis, que ele vai falar, eu fiz o texto de orelha dessa obra, O Fascismo, e ele vai falar justamente isso, que esperar para lutar contra o fascismo, quando todas as condições estiverem dadas para a revolução, porque ele é um marxista, ele é um revolucionário, não adianta. Então, na realidade, por vezes não vai adiantar, porque, quer dizer, você vai esperar. Sim. E aí, enquanto talvez isso... a gente só espere. Exatamente, né? Então, Pashkuanis é um revolucionário e acredita numa transformação estrutural da sociedade, mas, ao mesmo tempo, tem que se explorar as contradições do regime fascista, inclusive entre a própria burguesia. Então, na realidade, são dois momentos, né? A mobilização popular, mais, né, as vitórias jurídicas que foram importantes, sim, mas
Hoje em dia, nós ainda, de algum modo, né, estamos tentando reconstruir, resgatar, digamos assim, várias questões que ficaram soterradas sob esses escombros, né, remetendo aqui a sua pergunta, porque, na realidade, o presidente Lula tem feito um bom governo, apesar, né, das pressões da burguesia, do capital internacional, do imperialismo estadunidense, de todas as tensões. Nós sabemos que o presidente Lula não é um revolucionário, mas é alguém, um líder de esquerda importante para a nossa luta. Então, quando nós observamos, né, o cenário atual, nós vivemos essa tensão. E é algo bastante que me chama bastante atenção, é que quando olha-se para o caso de Jair Bolsonaro, por exemplo, a preocupação ela é muito grande no sentido de, por exemplo, se está respeitando as garantias do devido processo legal para Bolsonaro, e quando, na realidade, o presidente Lula foi perseguido e condenado por um triplex e um sítio em Atibaia, que não estava lendo o nome dele, uma coisa assim, totalmente fake, né? Aquele processo, um lawfare escancarado, lavajatismo, e Moro, absurdamente, ainda ocupa um lugar, né? É um senador, quer dizer, ainda goza de prestígio, teve uma série de problemas. Então, na realidade, nós ainda estamos sob escombros, mas tentando sair desses escombros, né? Acho que teve grandes avanços, mas precisa melhorar muito. E eu acho que a aposta da esquerda, e aí eu acho importante isso, ela não pode ser simplesmente uma aposta institucional. Então, o trabalho do STF, ele é importante? Sim, tem feito uma diferença fundamental, né, no momento atual, com todas as limitações estruturais das instituições. Mas o que nós temos também que ter em mente é que a mobilização popular, a luta da classe trabalhadora, as pautas fundamentais para a classe trabalhadora, elas precisam estar à frente. Então, é interessante, né, e só para fechar essa primeira questão, que nós observamos essas manifestações contra a PEC da blindagem, todas essas mobilizações populares. São importantíssimas. Mas nós podemos notar que sempre a questão da corrupção, esse tipo de coisa... É o que mobiliza, né? É o que mobiliza as pessoas. E muitas vezes questões como os direitos da classe trabalhadora, a luta das mulheres, ou questões antirracistas e tudo mais, isso acaba ficando de lado. E questões como, por exemplo, a luta contra a escala 6x1, então tudo isso, né, uma melhoria que não é nada revolucionário. A luta pela saúde pública de qualidade, a defesa do SUS, a defesa do ensino público. Então, isso tem que ser bandeira constante da esquerda. E veja que isso não é nem uma revolução ainda, né? Que eu acredito que seja o passo decisivo. Eu sou minha formação toda é no campo do marxismo, né? Da crítica marxista do direito. Mas, para o imediato da luta, tensionar essa luta de classes é muito importante. Não simplesmente, digamos assim, se acomodar com essas pautas que tem um quê de moralismo, mas sem atacar questões estruturais. Então, eu diria que nós estamos saindo dos escombros, mas temos que tomar cuidado para não escorregar em alguma tábua solta aí, porque a extrema-direita ela continua sempre à espreita. Eu quero voltar depois nessa questão das mobilizações, porque eu quero pegar uma entrevista da Paula Lavigne, que saiu, acho que foi no UOL ou na Folha, mas eu quero antes seguir nesse assunto sobre o símbolo disso, da condenação do Bolsonaro e de militares, se tu acha que simbolicamente isso influencia e se realmente pode-se chegar a mudar as estruturas, por exemplo, das Forças Armadas, a percepção das Forças Armadas em relação à defesa do país, o seu comportamento, se esse processo que aconteceu agora pode de fato influenciar. Olha, eu acho que é muito importante esse processo, né? Porque, digamos assim, nós não exorcizamos completamente esse fantasma da ditadura nem no plano institucional. Porque não houve um julgamento, uma punição. Por exemplo, se nós olharmos o regime nazista, o Tribunal de Nuremberg, que vai julgar os nazistas, né? Outros países que tiveram ditaduras, essas pessoas foram julgadas e condenadas. E no Brasil ficaram livres, leves e soltos, né? E aí, então, quando nós temos essa realidade... Quando nós temos um julgamento histórico, tal como ocorreu o julgamento de Jair Bolsonaro, isso, inegavelmente, é muito importante. Então, o julgamento de Bolsonaro é um marco histórico. Por mais que nós saibamos dos limites institucionais, alguém que fez apologia à ditadura, que
desde o impeachment da presidenta Dilma, quando ele fala de brilhante Ustra, né? O terror de Dilma Rousseff e enaltece a ditadura, devia ter saído preso de lá e sai presidente da República 2 anos depois. Essa é a desgraça que acontece no país. E Bolsonaro, que cometeu diversas aberrações, quando as pessoas estavam morrendo durante a pandemia, eu não sou coveiro. Então, esse tipo de coisa, né? Essa figura e o que ela representa, né? Porque o bolsonarismo, ele é um movimento que encontra eco nesse autoritarismo que perpassa diversas camadas da sociedade, muitas vezes as camadas médias, mas diversas camadas da sociedade que tem uma espécie de nostalgia do regime militar. Então, isso é importante. Do ponto de vista simbólico, do ponto de vista jurídico, foi correto. Houve observância, diferentemente do que alardeiam, né? Porque é interessante que agora o bolsonarismo está preocupado com direitos humanos, né? Sim. Com a qualidade dos presídios e tudo mais, né? Ele tem que preso hoje no Brasil tem essa possibilidade de ter prisão domiciliar, de ter toda, né? Será que ele está sofrendo? Quer dizer, nós sabemos que são verdadeiras masmorras os presídios. Então, as pessoas enfrentam muitas dificuldades, ainda mais uma pessoa pobre, né? Das camadas populares. Então, na realidade, a condenação de Bolsonaro ela é muito importante, mas mesmo assim ela encontra resistência. A todo momento nós vemos a direita com o centrão tentando compor para a anistia. Então, esse momento de anistia que fica se tensionando, manifestações de rua, pessoas falando que as pessoas estão sofrendo nos presídios, se esquecendo que milhares de pessoas, inclusive, é bastante emblemático, né, que pessoas, às vezes, que furtaram algo para se alimentar, coisa assim desse nível, né, que nós observamos na nossa sociedade. E um golpe de Estado, tem gente que acha que é algo um pouco exagerado, né, se ter uma condenação. Mas imaginemos nós, né? Se um golpe ele é bem sucedido, não é possível sequer julgar, porque vai se fundar uma outra ordem. E nessa outra ordem, por exemplo, numa ditadura militar, o que houve? Tortura, violência contra mulheres, estupros, abusos, crianças separadas das mães, pessoas que morreram e que não foram nem encontrados seus corpos. Então, essa é a desgraça. É isso que o bolsonarismo queria trazer de volta. Só que tem algo, né, que é muito importante, que é um outro pensador que eu estudo bastante, que é Louis Althusser, que ele fala dos aparelhos ideológicos. Então, como que essa ideologia constitui as próprias subjetividades das pessoas? No capitalismo, a ideologia ela é sempre capitalista. E é uma ideologia também, por excelência, jurídica. Porque no capitalismo, nós fazemos trocas. As pessoas vendem a sua força de trabalho no mercado, né? Como Marx já nos apresenta, e Pachucanes vai, inclusive, falar da forma social sujeito de direito. Então, as pessoas trocam, compram e vendem a sua força de trabalho e tudo se torna mercadoria. Por enquanto, o ar ainda não é mercadoria. Mas, né, quem sabe, do jeito com a desgraça climática que nós vivemos, não sabemos se o ar vai se tornar em algum momento mercadoria. Mas vejamos, quando nós observamos esses aparelhos ideológicos que operam por essa lógica mercantil, mas também reforçando determinados padrões que se encontram aí latentes na sociedade, então o conservadorismo, o reacionarismo, essa nostalgia do passado, ditatorial, tudo isso é mobilizado. Então, esse fantasma, de algum modo, precisa ser exorcizado. Por isso que é importante essa batalha de ideias. Não simplesmente, né? Por isso que a sua pergunta é bem importante. O fato de Bolsonaro estar no banco dos réus e as pessoas verem que é uma conduta criminosa a pessoa, né? A tentativa de golpe de Estado, isso é muito importante. Mas isso por si só não basta, né? No campo da esquerda. Essa aposta exclusivamente institucional não basta. A esquerda precisa apontar também como uma grande mazela, por exemplo, da nossa sociedade, essa imensa desigualdade social que nós vivenciamos. Essa imensa... que é estrutural ao capitalismo, e no caso brasileiro nós temos os extremos, né? Pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres, né? No mesmo contexto social. Características específicas da formação social brasileira dentro das formas sociais capitalistas. Então, na realidade, é simbólico, é importante, mas a batalha de ideias não termina aí. Porque a extrema-direita, ela... é hábil, né, na constituição de redes, na constituição de espaços para a difusão das suas ideias, e também porque ela tem o apoio do grande capital.
Porque aqui eu volto, aqui o próprio Pachucanes coloca, que é esse jurista marxista, soviético, revolucionário, que ele vai dizer o seguinte, que a burguesia não tem pudores de se aliar com o primeiro chefe de milícia desde que ele atenda aos interesses dela. Por isso que nós vemos essas lideranças fascistas, essas aberrações, mas se eles são capazes de mobilizar pessoas em torno dessas ideias, e se eles entregam o que a burguesia quer, então eles não têm escrúpulos, né? O capital não tem escrúpulos, porque a lógica do capitalismo é uma lógica de acumulação. É uma lógica de passar por cima do outro mesmo, é da competitividade. Então, quando nós temos esse contexto social, isso precisa ser escancarado para as pessoas. Ver o Bolsonaro no banco dos réus, os golpistas, a condenação, é central. Mas a luta não para aí. E até para que isso seja garantido, demanda a luta. Porque o dito centrão, as forças da direita e da extrema-direita também se mobilizam a todo momento, né? Tentam e se aliar ao imperialismo aí estadunidense também. Então, é uma dificuldade grande que a esquerda, em alguns momentos, pode contar com frações do capital como apoio, né? Quando ela acena como esquerda liberal, mas estruturalmente o capital não gosta da esquerda. Então, na realidade, a dificuldade é grande e a luta não para no terreno jurídico, mas não é que não seja importante essa condenação. Uhum. Não, inclusive, aí eu consigo fazer o gancho da pergunta que eu queria, né? Do que eu queria refletir contigo, que é sobre essa disputa das ideias. Essa grande mobilização que teve contra a PEC da blindagem, contra a anistia, uma das pessoas que se destacou em função de ter organizado o ato do Rio de Janeiro, participado da organização para garantir a presença da Santíssima Trindade, né, que a gente chama Caetano, Gil, Chico e demais, né, Paulinho da Viola, enfim, aquele belo espetáculo dos artistas se posicionando, foi a Paula Lavigne. E ela deu uma entrevista falando sobre isso e ela disse que essa mobilização não foi nem de esquerda nem de direita, mas da sociedade, que essa era uma pauta, né, que é contra a corrupção, que já está todo mundo cansado. A gente ouviu esse discurso há pouco tempo atrás e a gente viu o que deu, né? Então, assim, me parece que a gente, apesar de ter feito uma lindíssima mobilização, onde ficou muito demarcado, a meu ver, com muitas bandeiras vermelhas dos partidos, com a assinatura dos sindicatos, dos movimentos sociais, mas eu acho que a gente não consegue agarrar de tal maneira para segurar a narrativa. A gente tem perdido essas narrativas justamente por essas articulações e por esse senso comum que ainda permeia a política, né, Juliana? Perfeito esse seu diagnóstico, né? E é exatamente isso. Quando nós observamos, né, no coração do capitalismo, em termos ideológicos, está a ideologia jurídica. Então, o que acontece? As pessoas vão dizer, o principal problema é a corrupção. Não é o principal problema, é o capitalismo. Não é o principal problema, é aquele meme, né? Você não odeia segunda-feira, você odeia o capitalismo, né? Porque você tem que acordar cedo, vai ter que trabalhar, pegar o transporte público lotado. Então conseguiu parar só um dia, né? Exatamente. Então, e ainda mais hoje em dia que, na realidade, com esse discurso neoliberal, que seja o empresário de si mesmo, e a pessoa... Só nem para mais. Exatamente. Então, quando nós olhamos nesse contexto social, essa cooptação dessas manifestações por parte da direita já ocorreu, né? Quer dizer, 2013 nós já vivenciamos isso historicamente e esse discurso contra a corrupção, ele foi uma das desgraças, né? Porque não que nós devemos, então vamos bater palma para a corrupção? Não, mas temos que escancarar, né? Tem um público vasto aqui nos assistindo, e pode ter alguém, os cristãos também nos assistindo. E aí eu me lembro de uma passagem, né, que Jesus diz, né? Coais um mosquito e engolis um camelo, né? Quer dizer, é uma coisinha pequena, né? Uma coisa importante, mas o grande problema se deixa passar. Então, na realidade, qual que é o grande problema? As desigualdades sociais que nós vivenciamos, né? A luta de classes que não aparece nas ruas, né? Então, essa luta de classes não aparece. Então, bandeiras da esquerda não podem ser simplesmente esse discurso anticorrupção. Inclusive, né, você citou essa obra que foi muito importante, que é o Brasil sob Escombros, né? Eu tive a honra de organizar e prefaciar esse livro. E tem um texto lá de Alisson Mascaro que ele fala Brasil 2023, margens de golpes e lutas, né? E isso remete a uma outra obra que trata exatamente desse tema, que é o Crise e Golpe. Porque o golpe, na realidade, né, contra a presidenta Dilma, ele justamente foi, e toda o lawfare que o presidente Lula sofreu, ele foi gestado justamente nesse arcabouço da ideologia jurídica.
né? Que cola muito com as camadas médias, né? Com as camadas médias da população. Porque se nós pegarmos as pessoas periféricas, né? As pessoas que vivem, digamos assim, à margem desse Estado, o que acontece? Quando o Estado aparece, é para bater. É a polícia que vai perseguir alguém por ser negro, a pessoa está indo trabalhar, correndo para pegar o ônibus. Teve um caso extremamente emblemático, o indivíduo estava correndo para pegar o ônibus, ele foi morto porque foi confundido. Quer dizer, um negro correndo é bandido. Quer dizer, a mulher negra periférica que tem que andar quilômetros para pegar um ônibus sujeita a ser estuprada pelo caminho. Então, para essas camadas mais pobres da população, o Estado só aparece ou para prender. Quando ele precisa de saúde pública, muitas vezes ele não consegue, então ele enfrenta uma série de dificuldades. Agora, as camadas médias, por vezes, esse discurso anticorrupção cola muito, porque a pessoa que está andando na rua tem medo de perder o celular, tem medo de ser assaltada, etc. Então já vem aquele discurso de bandido bom é bandido morto. A corrupção é algo que cola também muito mais, E, na realidade, se deixa passar as grandes questões. Então, a esquerda tem que tomar muito cuidado também quando se junta com isso. Essa coisa de centro, né? Sim, não é nem de esquerda nem de direita, né? Isso, vamos fugir dos extremos. Esse discurso de fugir dos extremos, ele, na realidade, é um discurso estruturalmente anti-esquerda. Porque a direita liberal, ela dá a mão fácil, né? Vamos lembrar do Bolsodória. O Bolsodória foi isso. É a direita liberal dando a mão para o fascismo. Pronto. Agora, aí que eles vão querer colar a etiqueta de extremo na esquerda, que é o extremo oposto, na realidade. Porque o Bolsonaro, né, o bolsonarismo e líderes assim como ele, de caráter aí fascistoide, quando nós observamos, eles fazem aquele discurso assim antissistema. Mas na realidade não tem nada, na estrutura pode ser antissistema. Mas eles querem manter um capitalismo selvagem. E na realidade, a luta estrutural, ela tem que ser empunhada por parte da esquerda, mas a esquerda muitas vezes tem receio de se mostrar como revolucionária, como crítica, e ela acaba querendo, fazer um discurso e juntar com esse centro, dizer que ela é palatável, e ela perde a sua característica, inclusive a capacidade de mobilização popular. Inclusive, esse diálogo com as periferias. E com as camadas médias também, que por vezes se enxergam como privilegiados, mas também são trabalhadores. Também estão ali, o trabalho intelectual também ele demanda muito esforço e muita energia, digamos assim. Então, por vezes, achar também que as camadas médias, elas se enxergarem como se estivessem próximo à burguesia, é uma falácia, né? Porque, na realidade, estão no mesmo barco, né? Está muito mais perto os mais pobres e as camadas médias do que os burgueses. Então, eu acho que a esquerda precisa mobilizar as pessoas para o campo da luta de classes, escancarar isso, as desigualdades, as diferenças, a exploração social e nós temos uma dificuldade muito grande, porque as pessoas não conseguem lutar sequer contra o neoliberalismo típico desse momento que nós vivemos pós-fordista, né? Essa ideologia neoliberal, e quiçá, então, que dirá lutar contra o capitalismo. Até para falar contra o neoliberalismo já é difícil. E quanto mais falar contra o capitalismo. Só que se nós não fizermos isso, a gente vai ficar enxugando gelo. Porque aí vai ficar esse discurso, né? Contra a PEC da blindagem, não sei o quê. Beleza, é importante. Agora, e as grandes questões estruturais do nosso país? E a luta por saúde, por educação, por direitos trabalhistas? A questão da taxação dos super ricos, né? A gente não consegue avançar com a pauta por conta, obviamente, da estrutura do Congresso, mas porque ela ainda não é uma pauta que o campo trabalhador aderiu. Tem resistência, se questiona, se sente, em especial as camadas médias, né? Mas, né, vão taxar, é isso, né? Tá mais próximo da classe trabalhadora, a classe média, mas ela assim, fica pensando, não, se vão taxar os super ricos, daqui a pouco eu vou ser taxado, né? O quanto a gente tem dificuldade, inclusive, de avançar com essas pautas, né, Juliana? Perfeito, exatamente, essa questão é central. E essas pautas, inclusive, e até porque nós vivemos também, além desse discurso, né, de todo mundo se sentir um pouco empresário, né, de si mesmo, então nós estamos próximos, basta você se esforçar, meritocracia, você vai se esforçar, você vai ser um líder bem-sucedido, né, e vai ser um empresário e tudo mais, e a pessoa na prática, a grande maioria vai se matar de trabalhar e vai morrer, não morrendo mais pobre do que chegou na vida, já está no lucro, porque essa é a realidade do capitalismo, essa é a desgraça que nós vivemos. Mas as pessoas vivem nesse mundo ainda mais potencializado pelas redes sociais,
né? Pelo discurso neoliberal de coaches ou coisa do gênero, e também pelo discurso religioso, porque até a teologia acaba entrando por uma espécie de uma teologia da prosperidade, quer dizer que aquela pessoa, ele é rico porque Deus quis ou agraciou aquela pessoa com essa riqueza, e o discurso que a própria imprensa hegemônica também faz. Por isso que o Althusser fala dos aparelhos ideológicos. Olha, se taxarmos os super ricos, os capitais vão embora do país. Então aí nós vamos ficar sem emprego, vai ser ruim para todo mundo, nós precisamos dos ricos. Inclusive o discurso que é feito muitas vezes olha fulano de tal como ele é bom, olha quantos empregos ele dá. Quando na realidade, olha quanto mais valor ele extrai, né? Dentro de uma perspectiva marxista. Por isso que Marx, né, o barbudo, ele é tido como demônio. É pior do que o demônio para o burguês ver Marx. Porque justamente ele escancara o que ele faz lá nessa obra O Capital. É escancarar a exploração do capitalismo. É mostrar que, na realidade, no capitalismo é uma sociedade de exploração. Então, voltando ao meme, né? Você não odeia a segunda-feira, você odeia o capitalismo, porque na realidade você sabe que naquela segunda-feira você vai ser explorado, você vai sofrer, vai ter que pegar um ônibus lotado, um metrô lotado, ficar horas fazendo uma coisa que não gosta, por um salário, para tentar pagar os juros, porque no Brasil nós temos essa realidade também dos juros altíssimos, então a pessoa está correndo atrás para pagar empréstimo que pegou, cartão de crédito. Então, uma dificuldade enorme, e essas coisas acabam passando aí ao largo, né, das grandes disputas e da narrativa da própria esquerda, que por vezes também tenta agradar essa grande imprensa, né, essa imprensa burguesa, que se esquece muitas vezes, né, que vai ver o jornal tal, que quando vai entrevistar um economista, entrevista um economista neoliberal que vai falar o seguinte: não pode aumentar o salário porque isso vai pesar, vai aumentar a inflação, e isso vai desestabilizar a economia. Não pode aumentar o imposto dos ricos, porque isso... E não escancara a realidade da exploração das pessoas. E aí se esquecem que muitas vezes esse jornal que entrevista esse economista, no intervalo é um grande banco que vai estar patrocinando. Quer dizer, então... É isso que a esquerda precisa mobilizar. Por isso que eu acho que até é muito importante, inclusive o nosso espaço aqui, né? Fico muito feliz de estar aqui conversando com você, justamente por isso, porque é esse espaço da batalha de ideias. Que a direita foi muito hábil, e a extrema-direita, né, em crescer nesse aspecto, inclusive até porque os algoritmos favorecem. Sim, são deles, né? Exatamente. Mas se a esquerda abandonar esse campo, nós ficaremos aí reféns, né, dessa pauta dominante, né? De um discurso de moderação, de um discurso de não, com receio de desagradar aí o grande capital. E até o presidente Lula fez uma fala interessante no evento sobre a democracia na ONU, né? Nos intervalos lá da ONU, eles tiveram uma reunião sobre da Assembleia Geral, eles tiveram também uma reunião para tratar da democracia. E ele falou exatamente isso, né? Que por vezes a esquerda esquece as suas bandeiras originais. Então ele mesmo percebe isso, né? Lula nunca foi um revolucionário, mas era alguém que operava na chave da luta de classes, né? Do movimento sindical e tudo mais. E ele próprio percebe muitas vezes esse distanciamento, esse descolamento. Então ele até questionou: será que a extrema-direita está crescendo por mérito deles ou por ineficiência nossa, né? Acho que é uma questão bem importante para nós refletirmos. E que tá na mesa, que é a pergunta de 1 milhão, né? Na verdade, né? Sim. E a gente vem sempre na reação, né, Juliana? Do que a extrema-direita e do que a direita pautam, assim. Eu acho que nesse último período a gente até teve algumas vitórias ao menos simbólicas, né, que a gente falou, condenação dos golpistas, essa mobilização de rua, essa questão, né, da mobilização de rua também ter acuado de alguma forma os congressistas, o presidente do Congresso, Hugo Mota, que já entrou com processo de cassação contra Eduardo Bolsonaro, não aceitou ele como um líder da minoria, mas as coisas vinham se desenhando da gente sempre sendo pautado e correndo atrás do que a extrema-direita vem ditando, mesmo tendo um governo, né? A gente não conseguiu respirar, não conseguiu ter paz ainda nesse processo, né? Você levantou uma questão fundamental, porque a esquerda, muitas vezes, ela tem dificuldade de afirmar. De trazer uma pauta propositiva. Ela está sempre em reação. Então, quando nós lembramos contra o bolsonarismo, um discurso, né, que inclusive foi muito forte no campo das lutas feministas, ele não. Tá ok, ele não, perfeito, tá correto, realmente. Bolsonaro, figura execrável da política, mas o que nós propomos?
Então, na realidade, a esquerda, por exemplo, ela tem receio de falar em socialismo, falar em comunismo. Comunismo virou xingamento. As pessoas não querem ser chamadas de comunista, não, mas eu não sou comunista. E comunista é uma palavra bonita, a pessoa deveria ter orgulho de dizer. Aquele que está dentro da lógica do comum. E não por que essa palavra atemoriza tanto? Porque hoje nós vivemos numa lógica individualista. O capitalismo, ele é estruturalmente individualista. A lógica, da subjetividade jurídica, o sujeito de direito, ele é tipicamente capitalista. A própria filosofia, ela se torna individualista justamente em diálogo com esse movimento de transformação das relações de produção. Até trato dessas questões nos meus livros, Então, quando nós observamos esse discurso individualista que ganha ainda mais proeminência no neoliberalismo, O neoliberalismo é o ápice, digamos assim, desse discurso. Quando alguém fala de comunismo, é uma afronta, porque eu estou pensando no coletivo, na comunidade, de ter um espaço comum, onde todos possam compartilhar o pão, compartilhar os meios de produção. Mas as pessoas têm uma dificuldade imensa. E se vende, uma ilusão para as pessoas que, não, mas e aí, como assim? Não vamos ter mais a divisão na sociedade? Mas se a pessoa chegou até aquele ponto é por mérito. E muitas vezes a pessoa que repete esse discurso é alguém que trabalha muito, que se esforça muito e nunca vai conseguir, com o próprio trabalho, adquirir, ser dono dos meios de produção. Ele jamais vai chegar a esse ponto. Então, quando nós observamos essa falácia que é difundida pelos aparelhos ideológicos, nós percebemos a importância da esquerda ter uma pauta propositiva. Não simplesmente, como você bem levantou, não ser simplesmente aquela reação ao bolsonarismo. É importante reagir? É fundamental. Às vezes a esquerda, nessa obra Fascismo, o Pachucanes fala, Às vezes nem sempre nós temos condições para fazer uma revolução ou para avançar. Então a gente precisa explorar a contradição que existe no seio da própria burguesia, inclusive, Então tem que fazer alguma aliança, tem que fazer algo para derrotar o fascismo. Mas se acomodar a isso, aí é ficar enxugando o gelo. Aí arriscar o pescoço. Aí é como se fosse alguém que estivesse se enforcando, e aí ele tira um pouquinho aquela corda, dá um respiro, mas a corda tá lá ainda, a qualquer momento ela pode ser puxada. Então, nós temos que ter esse norte no sentido de não mais ficarmos simplesmente negando o bolsonarismo. Nós temos que falar de socialismo, falar de comunismo. A própria esquerda liberal, às vezes, tem uma dificuldade de dialogar com a esquerda revolucionária, que eles vão falar, não, e aí vem o discurso liberal dos extremismos, dos extremos, que na realidade é feito para bater na esquerda. Então, tudo isso nós temos que repensar, porque senão a direita, ela propõe algo. A extrema-direita, ela propõe. É absurdo? É absurdo, mas ela propõe. E a esquerda? A esquerda vai ficar só negando? Ou vai dizer o não ou vai dizer o sim? O sim para o socialismo, o sim para o comunismo, o sim para uma sociedade mais justa, mais igualitária, no qual as pessoas possam todos ter direito, todos ter mais do que direito, porque o direito é uma forma do capital, todos de fato possam ter acesso real aos meios de produção. Os meios de produção possam ser de todos. Então, todos possam compartilhar os mesmos espaços, não se reforce aquele absurdo, Eu lembrei do Paulo Guedes, que falou da empregada doméstica indo para a Disney, Quer dizer, e aí aquele incômodo da classe média como pobre pegando avião. Esse tipo de discurso, que muitas vezes a classe média compra e na realidade não percebe que está muito mais próxima, pertence, em última instância, à massa da classe trabalhadora, em contraposição ao grande capital. Essa realidade da exploração social que nós vivemos, a desgraça que é o capitalismo, precisa ser escancarada para as pessoas. Inclusive, por exemplo, quando nós pensamos em pautas ambientais, por exemplo. Nada mais destrói o meio ambiente do que uma sociedade mercantil, Marx vai dizer no Capital. Sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias. Mercadorias que a todo momento precisam ser produzidas e são descartadas, e isso vira lixo, e isso destrói o meio ambiente. Então, olha, isso não é mostrado para as pessoas, e por isso que esse anti-ciência, esse movimento anti-ciência da extrema-direita não é à toa. Porque quando nós pensamos também a ciência da história, o marxismo também está no campo da ciência. Por isso que essa postura negativista, ela não passa só pelas ciências física, química, biologia, ela passa também pelas ciências médicas, ela passa também pelas ciências sociais. É um negacionismo também em todos os aspectos. E por isso que a esquerda precisa vir com essa palavra, da ciência e também da revolução.
Juliana, diante de todo o cenário que a gente tem hoje, da conjuntura atual, né? Esse ataque dos Estados Unidos permanente, essa organização da extrema-direita internacional, inclusive, tentando incidir na política nacional. Tu achas que 2026 vai ser uma repetição da última eleição, no sentido de se formar uma frente amplíssima para derrotar a extrema-direita? Ou há um caminho possível... ainda mais agora, né? Quando a gente vê essas mobilizações, sempre dá uma pontinha de esperança de que a gente pode mudar esse cenário, de que há uma possibilidade de se organizar numa frente de esquerda para disputar as eleições nacionais. Como é que tu vê esse cenário já na disputa institucional, assim? Olha, provavelmente, né, conhecendo a lógica, né, da política brasileira e o próprio perfil do presidente Lula, a tendência é que se vá fazer as alianças de sempre. Agora, é uma perda de oportunidade histórica. Porque quando nós olhamos para o momento presente, é um momento que a extrema-direita está acuada no país. Não se pode negar, né? O bolsonarismo começou a incomodar demais. Mesmo pessoas com um perfil mais, digamos assim, de centro, começaram a se incomodar com o bolsonarismo, com as aberrações do bolsonarismo. Então, é um momento da esquerda colocar suas pautas. Então, é agora, né? Se for pensar numa construção, sabemos dos limites da democracia burguesa, né? Da democracia liberal, que na realidade a democracia é uma pequena capacidade de deliberação que nós temos, né? Não podemos deliberar sobre as grandes coisas, mas esse espaço que nós temos, a esquerda deveria saber aproveitar no sentido de efetivamente construir essa perspectiva de uma luta social efetiva, de uma transformação social efetiva. Mas, infelizmente, eu não vejo, olhando, né, a realidade política atual, nós vamos, mais uma vez, perder essa oportunidade. E, na realidade, né, nós vemos, né, não sabemos ainda como a coisa vai se desenrolar, mas a fala de Trump, né, quando ele diz que rolou uma química com o presidente Lula, ela não vem à toa, né? Ela vem também porque uma percepção do apoio que existe, né, que o bolsonarismo vem sendo rechaçado aqui no Brasil. Há interesses econômicos estadunidenses aqui no Brasil, inegavelmente. Então, isso não surge do nada. É claro que Lula é um político extremamente habilidoso, tem essa questão efetivamente, mas mais do que isso, né? Há interesses econômicos, mas... em que medida nós vamos ter que ficar sempre pisando em ovos, né? Em alguma medida, a esquerda fica sempre pisando em ovos. Então, precisamos construir um discurso, inclusive, que as pessoas não tenham vergonha de dizer: eu sou esquerda, eu sou de esquerda, eu sou marxista, eu sou comunista. Não, eu sou do movimento social. Isso se torne bonito. E não a extrema-direita querer, digamos assim, pautar esse discurso, como você bem colocou. Então, infelizmente, eu acredito que, olhando o cenário atual, acredito que vá se desenrolar esse tipo de aliança, sim. Eu enxergo esse tipo de aliança. Mas acredito que é uma perda de oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, a fala, por exemplo, do presidente Lula na ONU foi um discurso histórico. É um discurso muito importante, né, o que ele fez. E eu acho que, em muitos aspectos, no discurso, o presidente Lula levanta muitas bandeiras importantes à classe trabalhadora. Então, a esquerda também tem que pensar nisso, né? O presidente Lula vai fazer 80 anos, né? A maior liderança mais conhecida no campo da esquerda que nós temos, né, no Brasil, né, mais representativa. Quem que nós vamos... quais as outras lideranças que vão surgir? E em que medida essas lideranças também vão conseguir dialogar com a classe trabalhadora? E não simplesmente também ser uma esquerda simplesmente liberal, que busque aí fazer discursos que não ataquem as raízes da exploração no capitalismo, né? Que façam um discurso que seja palatável ao capital, mas sem fazer uma crítica estrutural. Então, esse é o desafio. Mas, infelizmente, né, olhando o cenário atual... e também a extrema-direita é muito perigosa, né? Nós vemos eles tentando lançar agora Tarcísio de Freitas. Sim. Que é uma figura perigosíssima e que é uma figura, digamos assim, até mais eficaz do que Bolsonaro na agenda neoliberal. Basta ver a agenda de privatizações. Então, e é alguém também com uma ligação muito ampla com o fascismo, né? Então, na realidade, se falar que Tarcísio é moderado frente a Bolsonaro é uma falácia. Mas é isso, né? Como uma
pensadora marxista, eu tenho esperança na luta, né? Um coração comunista, ele é sempre um coração esperançoso, porque na realidade, às vezes, numa dobra de esquina, aí, num aleatório da vida, nós conseguimos reunir forças para aí uma transformação estrutural da nossa sociedade e do nosso Brasil, diante das mazelas, né, que nós vivenciamos no nosso tempo, nós possamos construir aí caminhos de transformação. Juliana, tu acha que a gente vive uma crise de representatividade na política, tanto no espectro à esquerda quanto à direita, assim, né? A gente estava falando aqui, os deputados de extrema-direita, por exemplo, os políticos dentro das instituições, não representam as necessidades e os anseios do povo brasileiro, pensam nos seus interesses próprios, mas a esquerda também não está conseguindo representar, né? Garantir essas pautas, essas bandeiras, essas lutas, se conectar de fato com o povo. Tu acha que isso é o sintoma de uma crise de representatividade? Também. A própria crise de representatividade acaba sendo também um sintoma do momento, né, que nós vivemos do capitalismo. Então, na realidade, essa lógica neoliberal, ela também atravessa, né? E muitas vezes, né, as próprias bandeiras fundamentais, que são, por exemplo, lutas feministas, lutas antirracistas, acabam também sendo cooptadas dentro de uma lógica neoliberal. E, por vezes, né, as pessoas não percebem que capitalismo e patriarcado estão entrelaçados, né? Então, não tem como eu falar da luta das mulheres sem falar contra o capitalismo. Eu não tenho como falar contra o racismo sem criticar o capitalismo, né? Então, até Malcolm X dizia, né? Não há capitalismo sem racismo. Então, são pautas que estão conectadas. Só que muitas vezes a esquerda, buscando até mesmo ser palatável em termos de discurso liberal, ela acaba modulando o discurso e deixando de lado as questões estruturais. E essa crise de representatividade, ela não é à toa também, né? No sentido de que nós temos limites estruturais das formas sociais do capitalismo. Então, a própria democracia burguesa, democracia liberal, ela tem um teto. Para a pessoa poder se candidatar, ele tem que ser filiado a um partido político, e vai ter que ter uma deliberação, vai gastar dinheiro para fazer campanha política, e gasta-se muito, é uma dificuldade grande para se conseguir se eleger, precisa de aporte de recursos financeiros, e depois de eleito, né, há necessidade de se ter uma maioria para você aprovar os seus projetos. Então, olha a dificuldade. Há limites que são intrínsecos à própria as formas, né, jurídica, política, e limites das formas sociais do capital, precisa de dinheiro. E muitas vezes também um político de esquerda, mesmo que ele seja bem intencionado, até um político marxista revolucionário, ele tem dificuldade de se conectar com as massas porque os aparelhos ideológicos não dão espaço para ele. Então, ele não vai conseguir uma entrevista numa grande emissora de TV ou coisa do gênero. E hoje nós temos, por exemplo, o uso de igrejas, pessoas que usam o espaço religioso para pedir votos, né? Para conseguir ali, um candidato de Deus, né? E nós vemos a desgraça que são esses candidatos, né? Que se dizem de Deus, né? Tem de tudo, né? Então, quando nós observamos isso escancara a realidade que numa sociedade mercantil, presidida pela lógica da valorização do valor, não tem como, digamos assim, nós podemos conseguir alguma migalha ou outra. Então, não é que não seja importante, por exemplo, ter mais mulheres na política, mais negros e negras na política, a população LGBT na política. É fundamental, trabalhadores na política. Até o Lula fez uma fala interessante também nesse evento sobre a democracia, quando ele disse: eu era um trabalhador, mas me incomodava com a ausência de trabalhadores na política. Então, e realmente, a política é isso, a classe trabalhadora participando da política. Mas nós sabemos que mudar os atores da política não altera as formas sociais do capitalismo. E por isso que às vezes o marxismo ele acaba sendo incômodo para as pessoas, porque a pessoa fala, mas então não adianta nada. Adianta, faz a diferença entre a vida e a morte. Se eu tenho um benefício assistencial para um trabalhador, para uma pessoa ali que não tem renda, mas é que ele está precisando de dinheiro, isso, um Bolsa Família, nossa, isso faz a diferença entre a vida e a morte. Mas, né, a gente não quer só comida, como diz a música, né? A gente precisa de... E na realidade, o que o marxismo vai dizer? A gente precisa dos meios de produção, né, para poder transformar de fato a sociedade. Mas é muito? Mas e aí vem um ponto, né? Porque a burguesia, o discurso burguês é aquele discurso de que os valores burgueses sempre existiram. E na realidade isso é uma falácia, né? O capitalismo é um modo de produção
extremamente recente, né? Aí se consolida com a Revolução Industrial e depois a Revolução Francesa e tudo mais, que historicamente é muito recente. E o caminhar que nós estamos, a humanidade, do jeito que ela está caminhando, com o esgotamento dos recursos naturais, com as mudanças climáticas, é aquilo que Rosa Luxemburgo dizia, socialismo ou barbárie. Porque se a gente não tiver uma mudança das formas sociais e estruturais, nós vamos caminhar para a barbárie, para o colapso ambiental, para a miséria, para guerras, para o que nós estamos enxergando ao nosso redor. E aí eu acredito que sim, no imediato da luta política, a representatividade ela é muito importante. Mas isso não é suficiente. E até essas bandeiras às vezes são difíceis, né? Porque até mesmo, tem que ter um percentual de mulheres. E aí se coloca mulheres lá laranjas para poder... Sai atrás das mulheres só para cumprir cota. Exatamente. Então, esse tipo de coisa nós já vemos que tem um teto, né? Porque o capitalismo ele é estruturalmente machista, ele é estruturalmente patriarcal. Por isso que às vezes mudando uma norma, a gente não consegue mudar a forma social. E isso demanda muita luta. É o caminho mais difícil, mas é igual um paciente de câncer, né? Existem os cuidados ali, vai dar morfina para a pessoa não ter dor. Mas eu preciso curar o câncer. Curar a dor, mitigar a dor é fundamental, mas se eu não curo a doença, eu não resolvo o problema. É a mesma lógica, né? Se nós vivemos uma sociedade que ter uma maior representatividade feminina, de mulheres, de negros, de população LGBT, de classe trabalhadora, é fundamental. Mas se não atacamos as formas sociais, nós vamos ficar enxugando o gelo. Uhum. E tem uma outra coisa que é um constrangimento por parte da esquerda de aparelhar os aparelhos ideológicos, né? Tipo, existe... Porque a direita faz isso, né? Ela é dona da mídia, ela é dona, né? Obviamente do capital, mas a estrutura toda das instituições está na mão da burguesia, né? A própria instituição jurídica, né? Do judiciário, a própria questão do Congresso Nacional, tudo ela é pensada, né? E moldada para que se defenda e se garanta os interesses da burguesia. E nós, a esquerda, quando estamos no governo, por exemplo, nós temos muito constrangimento de aparelhar esses lugares com a ideologia da esquerda, né, professora? E esse seria um caminho dessa disputa? Exatamente, você colocou muito bem. Inclusive, teve uma questão que até eu acabei passando quando você falou da questão dos militares, né? Nós vivemos um Estado capitalista, é normal que tenhamos forças armadas. Mas como que são formados esses militares? Então, quando nós pensamos o que está tendo de problema, por que os militares, por exemplo, geralmente são alinhados à direita? Mas que tipo de formação essas pessoas estão tendo também? Então a polícia também são trabalhadores também, os policiais, né? Porque às vezes a esquerda enxerga de uma forma torta as coisas, né? São trabalhadores, são pessoas ali que fazem um concurso e entram na polícia. Que tipo de formação essas pessoas estão tendo? Então você coloca uma questão muito importante. Por isso que a direita, né, ela percebe isso. Quando ela vai atacar a escola, por exemplo, ela vai falar da escola sem partido, que na realidade é uma escola que não forma pensadores críticos. Então, se nós tivermos nas Forças Armadas, que nós tivermos, né, nas polícias, também uma formação dessas pessoas mais ampla, uma formação antirracista, uma formação crítica, uma formação em termos de ciências sociais, um militar que de fato conheça as contradições do país que ele vive, ele vai ser o melhor militar, ele vai defender a sua pátria porque ele conhece as próprias contradições da sua pátria. Então, essa questão à esquerda, você tocou num ponto muito importante. Ainda que tenhamos limitações estruturais, o pouco que a esquerda poderia fazer, ela não faz, né? E muitas vezes as pessoas de esquerda têm vergonha de se dizer de esquerda, ou vergonha de se dizer marxista, ou vergonha de se dizer crítico ao capitalismo, fazem um discurso que busca ser mais palatável. E também descuida dessa parte da formação. De formação tanto de novos quadros políticos, quanto de pessoas, de intelectuais, de formação, inclusive no campo jurídico, por exemplo. Você citou a questão dos tribunais e tudo mais, né, do aparelho judiciário. E em quais faculdades de direito, por exemplo, as pessoas têm oportunidade de ter uma formação da crítica marxista do direito? Então, olha como é importante que esse pensamento crítico, a universidade pública propicia isso. Por isso, o ataque à universidade pública, né? Porque a universidade pública, o professor, sendo servidor público, tendo a estabilidade, ele consegue ter a liberdade de cátedra. E aí vem todo o ataque
por parte da direita. E fora que é um grande negócio a educação, né? Se ganha muito dinheiro com a educação, e uma educação para o mercado. Então, na realidade, a esquerda precisa dar atenção para esses espaços, né? Em termos de mídia, de televisão, né, de internet e toda a forma de comunicação, e também no campo da educação. A educação, seja ela em todos os campos do saber, e também a formação até mesmo institucional dos quadros, né? Então, o fato de alguém ser militar por si só não deveria torná-lo alguém bolsonarista ou de direita. É a formação dessa pessoa. Vamos pensar, historicamente, nós tivemos exércitos revolucionários, né? Se formos olhar o mundo afora. Então, que tipo de formação também essas pessoas estão tendo? Você colocou uma questão central. E até o médico, por exemplo. Se o médico ele olha a questão da saúde simplesmente dissociada das grandes questões sociais, ele tem uma formação limitada. Ele precisa entender também a realidade na qual ele vive, na qual ele atua, para ele poder ser um profissional pleno, digamos assim. É isso, muito bom, professora. Foi um prazer enorme te receber. A gente poderia passar horas aqui conversando, mas eu tenho certeza que a gente vai se encontrar outras vezes. Eu agradeço muitíssimo. A alegria foi minha estar com você, estar com o seu público aqui. E fico sempre aí à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Esse foi CultivaCast. Foi bom demais. Não esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar, de engajar o nosso conteúdo. Se puderem, contribuam financeiramente conosco para que a gente possa manter esse espaço de encontro e reflexão. O Pix vai aparecer aqui na tela e também tornem-se membros do canal. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva. Mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.